Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje vai falar sobre dores. E o título da mensagem é Escolha a Sua Dor. A gente tem que escolher a dor, gente. Sabe por quê? A vida vai doer você e eu escolhendo ou não escolhendo. A trajetória, né, a jornada da vida vai causar dores, a gente negligenciando ou se sacrificando por algo maior. Então, é melhor a gente escolher logo a dor, né? Qual é a dor que você vai querer sentir? E a gente vai falar sobre isso aqui. E o Senhor vai trabalhar nos nossos corações. Vamos ler Salmos 119, 49 e 50. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua palavra me dá vida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós carregamos uma palavra do Senhor. E é ela, Pai, que nos dá vida. Quero te pedir, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha me usar como um instrumento, Pai, que não seja do meu coração, que não seja da minha mente, mas que seja do Senhor a palavra, que eu seja apenas um instrumento para entregar, Senhor, tudo que Tu falou ao meu coração e eu venha dividir com os meus irmãos. Tira, Senhor, todo empecilho, toda falta de concentração, toda distração que possamos ter nessa manhã, que possamos, Senhor, desfrutar, absorver e colher, Senhor, tudo que Tu tens para nos entregar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Toda escolha nos leva a um lugar. Tu acredita nisso? Toda escolha. O não escolher também nos leva em algum lugar. E a gente esquece desse detalhe, né? E esse processo, né, da escolha, porque a escolha acontece num dia, mas nós não chegamos nesse lugar no mesmo dia. Quando a gente escolhe algo, a gente tem uma trajetória, tem uma jornada. Quando você escolheu uma profissão, você não tinha experiência, não tinha capacitação, não tinha treinamento, então você vai para um curso, vai para uma faculdade e vai acontecer uma jornada até que você seja qualificado o bastante para que possa atuar naquilo que você escolheu há anos atrás. Quando você escolheu, né, namorar a pessoa que hoje você é casado, você se apaixonou, foi algo no sentimento, numa atração física que trouxe em você essa escolha, mas com o tempo você escolheu amar essa pessoa e quem sabe você casou com ela, está com ela até hoje, e toda essa trajetória, houve muitas alegrias, mas também acontecem as dores, os dilemas. Então, e se você não escolhesse casar, você está tendo a dor da solidão. Se você não escolhesse estudar, você ia ter a dor de alguém que talvez não consiga transpor uma posição, né, de capacidade na empresa porque falta um treinamento, porque escolheu não estudar, escolheu não fazer, escolheu não se sacrificar. E assim, gente, quando o salmista fala aqui que para lembrar da palavra que o Senhor deu ao servo, porque é ela que traz esperança, essa palavra, ela está ligada às promessas do Senhor, porque ele fala aqui, né? Porque esse é o meu consolo no meu sofrimento, nos meus dias difíceis, o que me consola? É a promessa do Senhor. Porque nos dias difíceis que eu peço, como o salmista pediu, como o Elias pediu, peço até a morte. Meu Deus, a vida está tão ruim. Se eu poderia voltar hoje e me levar, porque eu não aguento mais o meu sofrimento, mas o que me faz viver, o que me faz me manter aqui, é a esperança. Não, essa situação vai passar, logo vai melhorar, as coisas vão mudar. Mas o que me dá combustível para olhar para esse lugar? É a palavra do Senhor que eu carrego. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então são essas promessas que nos dão vida. De saber, cara, eu não vou acabar nessa situação. Eu não vou morrer nesse lugar. Esse lugar é uma passagem.
E logo a promessa do Senhor vai ser o combustível que vai nos manter vivos até que esse processo termine ou entre outro. Porque quando essa luta que você está passando, a minha que eu estou passando, vai acabar, já tem outra lá do outro lado da rua me cheirando. Não vai parar. Nós vamos ter lutas, dores, dilemas enquanto estivermos vivos. Por isso que o Senhor nos deu outra promessa. E Ele enxugará as lágrimas. Sabe quando vai acabar esse sofrimento? Quando estivermos com o Senhor. E lá Ele enxugará e não haverá dor, não haverá doença, não haverá problemas, porque o Senhor em pessoa vai governar as nossas vidas. Então, assim, o que me faz me manter dia após dia são essas promessas. E as promessas também estão ligadas, né, ao propósito que o Senhor tem para a minha vida, para a sua vida. Até porque as promessas que o Senhor dá para nós, elas estão apontadas para os propósitos que Ele tem. Então, se Ele nos deu promessas, essas promessas se cumprirão ao ponto de que eu estou envolvido nos propósitos, porque as promessas são os cumprimentos do propósito que Deus tem para mim. Quando o Senhor falou com a minha mãe, quando ela estava grávida ainda, que eu seria um homem usado por Deus e seria alguém que levaria a palavra, minha mãe nem me conhecia pessoalmente. E ela sofreu um acidente gravíssimo. Ela, meu pai e minha irmã bateram de carro de frente, não usavam cinto, né, 39 anos atrás. Então minha mãe bateu o rosto, ela tem cicatrizes no rosto até hoje, 92 pontos no rosto. Bateu a barriga no painel do carro, meu pai, o volante quebrou suas costelas, minha irmã voou no para-brisa, ela tem cicatriz na testa até hoje, então todo um caos assim, um monte de problema, de coisa quebrada, cada um foi para um hospital, e minha mãe ali não tinha sinais de vida no bebê que estava dentro da barriga dela, não tinha nenhum movimento, então e ela gritava em choque, ela gritava, não tira o meu filho, não tira o meu filho. E só que ela só sabia gritar aquilo, e eles deixaram passar um dia, 2 dias, a gente vai ter que tirar o bebê, porque senão ele vai trazer uma infecção generalizada e você vai morrer junto com ele. Ela só gritava, não tira, fazia um raio-x, um monte de exames e coisas e tal, até que uma certa hora eles fizeram um último ultrassom, vamos ver, porque senão a gente vai ter que tirar, e o coração batendo, o movimento voltando, e Deus operando na minha vida, e hoje eu estou aqui. Então, porque são as promessas do Senhor que nos trazem. Aí, nos meus dias difíceis, eu olho para essa promessa e falo assim, Deus, não tem por que eu desistir agora, porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, talvez o dia está difícil, a vontade de desistir, jogar tudo para o alto, mas se eu fizer isso, eu vou estar negligenciando tudo que o Senhor preparou para mim. E não que eu seja uma estrela, que a gente acha que a gente é, tipo assim, Deus nos serve. Não, é nós que servimos a Deus. Não é porque eu sou alguém especial que Deus me deu vida. Não, é porque Deus tem um propósito especial e Ele me colocou nesse propósito. Então Deus também tem um propósito na sua vida, no seu dia a dia, para que você cumpra os propósitos do Senhor, e com o seu trabalho em direção aos propósitos do Senhor, as promessas vão se cumprindo. Estão entendendo, gente? Amém? Então, assim, e o nosso propósito geralmente aponta para o futuro. Coisas que nós fazemos hoje que talvez nem estamos entendendo, né, o porquê estamos aqui. Por que eu estou em Blumenau? Nossa igreja é formada de gente de todas as nações aí. Por que eu caí aqui? Parece meio aleatório. Mas só que o tempo vai passando, né? E a gente vai entendendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai entendendo a construção de anos que Deus está construindo algo em nós para que um dia possa se cumprir. E quem sabe hoje você vive coisas que você orou há anos atrás e você nem lembra. Agora o inverno está chegando, né? Então vento, chuva, aí lá na frente do meu portão tem duas primaveras, bem lindas assim, um arco assim de árvore, né? E agora cai muita folha, todo dia faz um tapete de folha, já caiu todas as flores, agora está caindo todas as folhas, e eu tenho que ir lá varrer aquelas folhas. Aí toda vez que eu pego a vassoura, eu pego reclamando, mas quando eu chego varrendo, eu lembro, porque eu sempre orei ao Senhor que eu tinha um sonho de morar numa casa, que tivesse grama, que tivesse árvores. E hoje eu moro numa casa, aí quando eu estou varrendo, eu falo assim, não, desculpa Deus, obrigado, que eu tenho uma folhinha para varrer, porque era o meu sonho ter uma folhinha para varrer. E às vezes a gente está reclamando de coisas porque tudo dá dor.
Morar numa casa com árvore, com grama, é maravilhoso, mas não corta não para você ver. Vai dar até capivara, jacaré, vai dar bicho. Não adianta. Olha, quinta-feira a gente achou uma aranha gigante, morta, mas, cara, gigante. Porque eu passo veneno de 2 meses na casa inteira, e aí ela vai aparecer o bicho, mas aparece morto. Talvez em um apartamento, não, mas meu sonho era morar numa casa, perto de mato, eu gosto de mato, dessas coisas assim. Então, assim, vai gerar dores. Só que eu tenho que escolher a dor, porque a dor está ligada ao cumprimento do propósito do Senhor, das promessas do Senhor. Então, a gente precisa entender esse lado, que a nossa tendência é não querer dor, é não querer sofrer, mas aí a gente fica procurando em pessoas, em relacionamentos, em lugares, em dinheiro, em prazeres. A gente fica, né, são gatilhos que acontecem em nós para tirar um pouquinho da nossa dor. Muitos acabam indo para até vícios, porque na hora da alucinação a pessoa esquece das dores, mas quando acaba aquela ilusão, a gente volta para a realidade e a dor se torna ainda maior. Então a gente precisa entender, escolher, correr em direção aos propósitos do Senhor. E mesmo assim vão causar dores. Porque a gente pensa assim, não, agora, esse ano, eu vou virar crente. E todos os meus problemas serão solucionados. Quem dera, né? Como diz o pastor Robson, né, uma célebre frase do profeta Robson. Se com Jesus já está difícil, irmão, imagina sem Ele. Né? Porque são dores que a gente vai carregar. Porque a gente vai ter, né, escolher renúncias. Os propósitos vão nos colocar em lugares de perdas, de entrega. O tempo, muita gente sofre com o fator tempo, porque o tempo ele acaba com a minha e com a sua paciência. Porque a gente vem e a gente escolhe, né? Ó, Deus, eu quero te seguir. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser... Ah, pronto, Deus, eu escolhi. Pronto, agora eu estou em ti. Aí chega a segunda, chega a terça, nada aconteceu. Só a conta continua no vermelho, seu carro continua quebrado, as coisas continuam tudo ruim. Aí você fala, poxa Deus, domingo eu fiz um voto, eu fiz isso, e cadê? Cadê as coisas? Cadê as promessas? E o tempo? As promessas de Deus não estão no micro-ondas. Que é só a gente botar os segundos ali. Normalmente eu boto 30 segundos e abro faltando 3 segundos. Eu não consigo esperar até apitar. Eu sou um pouquinho ansioso só. Geralmente eu abro antes de apitar. Então, quem sabe eu e você estamos sofrendo, pensando em desistir, porque há muito tempo escolhemos, estamos vivendo com o Senhor, renunciando de um monte de coisa e aparentemente nada de legal aconteceu. E a gente está aqui, poxa, e esse tempo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus está ocupado com outras coisas e eu fiquei para trás? E tem muita gente nessa pegada aí desistindo, porque o fator tempo ele acaba com a gente. Mas eu preciso viver aquele salmo, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele ouve o meu clamor e o seu clamor. Tu acredita nisso, amém? Tu pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, porque Ele está ouvindo eu e você? Eu quero que tu anote em algum lugar, no seu celular, na tua agenda, que se você tem a agenda do CI, né? Se você não tem, busca aí, na sua mão, no seu coração. Ó, aqui, ó. Eu anotei até agora de manhã. Eu falei com a Keila e guardei essa frase, veio numa conversa com a Keila. Ó, a dor da negligência será maior do que a dor do sacrifício. Muito interessante essa frase. Aí eu vou explicar ela por quê. Por que a dor da negligência é maior do que o sacrifício? Porque assim, gente, a negligência ela não causa dor inicialmente. Porque a negligência é o quê? É uma fuga. O que é a negligência? É uma facilidade inicial. Não, eu não vou fazer isso agora. É o famoso empurrar com a barriga. Não, eu não vou resolver isso agora, deixa para depois. Amanhã eu resolvo. Ano que vem eu resolvo. Esse ano já é maio, já deixa para lá. Deixa para a gente fazer umas promessas em dezembro, aí em janeiro a gente começa. Então a negligência inicialmente vai causar em nós uma sensação falsa de ok, tá tudo ok. Você deixou para lá. E
o propósito, viver o que eu de fato preciso viver, vai causar uma dor inicial. Por isso que muita gente, por exemplo, se você precisa urgente começar uma vida de exercícios, amanhã é o Dia Internacional da Dieta e de novas matrículas em academias. Quando eu e você escolhemos isso, amanhã já tem que estar lá puxando ferro. E não tem desculpa, tem que ir. Só que assim, não, vou não. Deixa para semana, deixa fechar o mês, aí eu vou no dia 1º de junho. E a gente vai empurrando. Inicialmente é bom, porque nós não vamos ter sacrifícios. E parece ser legal. Só que daqui a 10, 15, 20 anos, a dor dessa negligência vai ser muito maior do que a dor do sacrifício da segunda-feira que tu deveria ter começado. Faz sentido, gente? Então são dores que nós precisamos escolher. Ou eu escolho hoje decidir viver o que Deus tem para a minha vida em todas as esferas. Gente, quando eu prego aqui, gente, eu não quero que vocês entendam que eu estou direcionando apenas para o nicho evangélico, eclesiástico, não, gente. Viver os propósitos do Senhor é ser um homem ou uma mulher posicionados na sociedade. Deus nos chamou para fazer a diferença no mundo perdido. Deus nos chamou para ser pais, mães, inspiradores, que amam, protegem os seus filhos. Deus nos chamou para ser marido e mulher que dão a vida pela família, que se entregam com humildade, sem orgulho, com paciência para o casamento. Deus nos chamou para ser funcionários exemplares, para glorificar o nome do Senhor aonde estivermos. Deus nos chamou para ser motoristas exemplares, para não arrumar briga no trânsito. Então, os propósitos do Senhor para a nossa vida é trazer a realidade dos céus para a terra. Não é só vir para o culto arrumado e dar glória e ir embora e continuar a vida lá fora toda errada. Não é só ser envolvido em alguma causa social e aquilo me encher de satisfação própria e talvez até de um orgulho porque eu faço alguma coisa, mas lá fora eu estou todo atravessado. Deus não me chamou para esse relacionamento raso. Deus me chamou para viver integralmente os propósitos dele. E a pessoa integral não é aquela que trabalha na igreja. A pessoa integral é a que vai para casa e cuida bem da sua família como se Deus estivesse cuidando. A pessoa integral é aquela que vai para a empresa. Quando ela pisa naquele lugar, a paz que excede todo entendimento vai junto com ela e ela faz a diferença nos ambientes de trabalho que ela trabalha. Isso é viver os propósitos do Senhor na terra. E às vezes nós limitamos os propósitos do Senhor na bolha gospel que nós criamos. Aqui já está todo mundo crente, gente. Nós temos que catar os que estão perdidos. Aqui todo mundo já desfruta do amor de Deus. A gente precisa pegar aqueles que não sabem que existe um lugar seguro de acolhimento aqui. E essa energia precisa ser dissipada através de nós. Estão entendendo, gente? Amém? Meu Deus. Então assim, o propósito vai gerar dor inicial. Inicial. Vou começar a minha rotina com Deus de oração, de leitura da palavra. Quando? Semana que vem. Vai empurrar. Não, é agora. É hoje. Olha que interessante, gente. Eu estou acordando 20 a 30 minutos mais cedo do meu normal para ter mais tempo com o Estevão de manhã. Então eu acordo 5h40, 5h50, que eu já vou, adianto tudo, faço um cafezinho para ele e tal, e sobra um tempinho. Não estou fazendo todo dia para não cansar ele, para não virar assim, porque às vezes a gente vira religioso. Esse é o perigo, de achar que eu tenho que fazer. Não, mais um dia, passa outro. E nessa semana passada, num desses dias, a gente leu Provérbios, onde fala que a gente tem que aprender com a formiga, porque a formiga não tem supervisor, não tem chefe, e ela faz o trabalho que deve ser feito, e ela se dá bem porque ela é trabalhadora e deu. E a gente precisa aprender com a formiga. E a gente leu essa passagem, e eu falei para o Estevão, está vendo como é que a gente é? Por que as empresas precisam de um chefe? Por que você precisa, né? Por que a tua escola lá tem que ter o diretor, tem que ter não sei quem, tem um monte de gente para controlar? Por quê? Porque a gente tem uma tendência de errar. A nossa tendência sempre é não fazer, é negligenciar.
E aconteceu um fato ontem que me trouxe a memória. A Keila chegou de Itajaí com as crianças, ela passou o dia lá com a família. Ela chegou cheia de coisa. E ele chegou assim, dormindo, travesseiro. Chegou, foi pro quarto, botar o pijama. Eu falei, Estevão, peraí, tu não vai ajudar tua mãe? Tu veio do carro. Aí ele, tá bom, pai. Mas é que eu queria dormir. Eu falei, calma, cara, vai lá. Aí foi lá, pegou uma coisa, que era o lixinho do lanche que eles comeram, jogou no lixo e sumiu, e foi dormir. E aquele fez umas 4 viagens, assim, a gente, para levar as coisas do carro. Aí eu falei, Estevão, aí eu deixei ele deitar. Aí eu falei, Estevão, tu lembra que a gente falou sobre a formiga? Que ela faz o que deve ser feito sem ninguém mandar? E você viveu exatamente o que a Bíblia fala. Você está sendo preguiçoso. Esse que precisa de alguém que, para falar o básico, gente, para a gente fazer o básico, alguém tem que falar para a gente. Olha que terrível que a gente é. Para fazer o básico. Se deixar, tipo assim, uma criança, um adolescente, fica 10 dias sem tomar banho. Não é assim? O básico, não escova o dente. Não passa um desodorante. Coisa básica. A gente tem essa tendência, é uma natureza caída, tendenciosa ao que é ruim. Aí foi interessante. Mas por que, gente, que a gente teve esse momento? Porque a gente está buscando, e a gente tem o que falar, tem o que fazer, tem motivos. E às vezes está faltando em nós uma rotina, que a gente precisa ter mais do Senhor. E eu preciso escolher hoje, porque o dia está passando, a semana vai passar, e nós vamos viver mais um mês sem viver nada de experiência com o Senhor. Estão entendendo, gente? Amém? Então tem momentos, quando você escolher o seu propósito, filhinho do Senhor, filhinha do Senhor, que nada vai ser favorável. Eu não quero trazer para vocês aqui hoje uma promessa de uma prosperidade terrena incrível, porque hoje você vai fazer uma escolha, não. Eu preciso avisá-los dos problemas que vão surgir, apesar de estarmos envolvidos e inseridos no reino de Deus. Porque a única coisa que a gente vai se apegar em alguns momentos, porque vai ter momento que tudo em volta vai dar ruim. As amizades vão estar longe, os parentes, não vai ter recurso, tudo vai estar ruim, nada vai ser favorável. A única coisa que eu e você vamos ter para se agarrar vai ser nas promessas do Senhor. Isso vai acontecer? Só que esse é o lugar seguro que precisamos aprender a estar. Porque nós colocamos uma ideia na mente de que um lugar seguro da vida é quando eu estiver bem sucedido financeiramente, com uma casa legal, com um carro legal, um casamento incrível, filhos, uma família linda, né, com sei lá, como é que é o nome? Com um cachorro, se esqueci a raça que eu queria falar agora. Com um Golden Retriever do lado, aquela coisa linda de foto, a gente acha que esse lugar é o lugar seguro da vida. É lindo ter, meu Deus, é incrível. Mas o lugar seguro é debaixo da palavra do Senhor, gente. Porque o que ilumina o meu caminho para que eu não tropece, para eu não caia em buracos, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então não tem outro lugar. O lugar seguro da vida é habitar no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A gente vai descansar. Olha o lugar de descanso. É na sombra do Onipotente. É na sombra de Deus, está perto. A sombra está quem está perto, não tem jeito, né? Então, na verdade, gente, o que vai nos dar vida nesses dias difíceis é a promessa do Senhor na nossa vida. São elas que nos fazem olhar para frente e ter um destino traçado. São elas. Talvez a tua visão está ofuscada, está sendo atenuada, né? Você não está conseguindo enxergar nada à frente, não está tendo mais sonhos, não está conseguindo projetar mais nada, porque, sabe, tem tanta dificuldade, mas se você se agarrar na palavra do Senhor, nas promessas que Deus tem, os seus olhos vão se abrir, não os olhos naturais, mas os olhos espirituais vão abrir e você vai enxergar as coisas eternas. Porque os propósitos do Senhor, eles são coisas eternas para nós, não são coisas passageiras, não são coisas que são limitadas.
Então, assim, Deus vai nos consolar nos dias difíceis. Você acredita nisso, amém? 2 Coríntios 1:5, abre lá. Meu Deus, eu só estou na introdução, gente. Eu prometo que eu vou acabar cedo. Agora que eu vou começar. 2 Coríntios 1:5. Pois assim, como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa o quê? Consolação. Agora eu pergunto, quais são os sofrimentos que estamos vivendo? São os de Cristo ou são os nossos? Porque Deus já está falando desde o louvor aqui sobre nos envolver nos seus propósitos. Qual era o propósito de Jesus na terra? Nos salvar. Para que esse propósito fosse cumprido, o que teve que acontecer? A própria morte de Jesus. Olha o nível de entrega. Então, o propósito do Senhor em nos trazer o Evangelho, colocar em nós agora a vez de entregar o Evangelho para a humanidade, esses sofrimentos que Paulo está falando estão ligados aos sofrimentos do propósito do Senhor. E nesses sofrimentos seremos consolados. O problema é que a gente tem uma lista de sofrimento, né? E se a gente listar e fazer uma tabela, assim, uma relação entre sofrimentos nossos e sofrimentos de Cristo, então vai botando quantos desses sofrimentos estão ligados ao que Cristo sofreu. Então, às vezes, eu e você estamos sentindo dores que nós estamos escolhendo ter, que nem era para ter. Nem era para ter. É dor que eu e você pegamos com a própria mão. Eu e você escolhemos essa dor em desobediência, em pecado, em egoísmo. Algumas dores que estamos sofrendo hoje foram colocadas em nós através da nossa falta de sabedoria, falta de comunhão com Deus. Aí a gente está com um monte de dor, né? Mas as dores relacionadas, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, o sofrimento de Cristo. Eu duvido que se Jesus viesse aqui hoje, ele iria financiar um iPhone em 72 vezes. Eu duvido que Jesus ia fazer um financiamento na Caixa de 30 anos. Minha Casa e Minha Vida. Não que eu esteja pregando, gente, uma teologia da pobreza e da miséria. Não é para ter nada, não vamos ter celular, não vamos ter casa, vamos morar aqui com a Judite na grama da igreja. Não é isso. Tem nada a ver. Mas aqui, o que eu preciso aprender é escolher debaixo da proteção do Senhor. Porque assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Então não é sobre não fazer nada, mas é sobre escolher debaixo da sombra do Altíssimo. É de fato, gente, não decidir nada, a não ser que Deus nos dê uma direção e a gente vai escolhendo tudo, né? E vai botando na conta de Deus. Deus me abençoou porque eu fiz isso, me abençoou porque eu fiz aquilo, me abençoou porque eu estou assim. E geralmente esses sofrimentos não tem nada. Jesus está olhando assim, eu não tenho nada a ver com isso. O meu plano está bem diferente do seu. A direção que eu tracei para você está lá e você está aqui. Então, assim, vamos viver dias que ninguém vai poder nos ajudar. Tem dilema que eu passo, gente, que eu não adianta nem falar para ninguém, porque vou falar para quê? Às vezes alguém nem vai entender. Então a gente tem que falar para quem? Para o Pai. Entregar nas mãos de Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E às vezes a gente fica triste com um sentimento de abandono. Ninguém me ajuda, ninguém me escuta, ninguém está aqui, ninguém me visita, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. E a gente fica sofrendo por coisas que eu deveria entender assim, fecha a porta do seu quarto em secreto e eu vou te recompensar. Esse lugar de imaturidade no Senhor nós precisamos aprender. Estão entendendo, gente? Amém? Então, assim, diz que nada vai ser favorável. E o que acontece? Muita gente busca fuga dessas dores em prazeres, em vícios, em coisas, em pessoas, em lugares, só para fugir da dor. Só para fugir. Só fuga. Só fuga, não tem coragem o bastante para enfrentar alguns problemas e vai fugindo, causando outras dores.
causando outros efeitos. E a gente esquece que Jesus falou, né? Eu estou indo, mas vou deixar um outro Consolador. Quando ele fala outro, ele está igualando a capacidade. Outro, eu sou um e ele é outro. É igualando, porque é a trindade, é o mesmo. Um outro Consolador deixando com nós, que ficará com vocês até a consumação dos séculos. O Espírito Santo esteve ontem com você sabia disso? E você estava lá surtando. Você estava lá e o Espírito Santo estava ali do teu lado. E você não soube desfrutar do consolo do Espírito Santo. Quem sabe essa semana pode acontecer alguma coisa que vai fazer você perder o chão. Só que eu posso dizer para você com toda certeza, o Espírito Santo estará com você nesse dia. Porque Ele não vai te abandonar. Tu acredita nisso? Você pode aplaudir a Deus pela presença do Espírito Santo na tua vida e agradecer. Agradece Ele aí, por gentileza. Até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. Tem sido difícil. Passamos por dilemas difíceis, problemas pesados, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Você pode falar essa frase no 3? Até aqui o Senhor nos ajudou. No 3. 1, 2, 3. Não. Está desanimado. Está muito feio, gente. Misericórdia. 1, 2, 3. Está vendo? Fala isso. Chega na sua casa hoje, no almoço, aquela maionese gostosa, aquele pudim de leite. Oh, Jesus, me chama. Senta assim, ó, com a sua família e fala assim, gente, até aqui o Senhor nos ajudou. Estamos aqui, olha aqui, ó, o almoço na mesa, a nossa casa, a nossa família. Até aqui o Senhor está ajudando a gente. E vamos parar de ficar num perrengue assim, sabe assim, de ficar reclamando. Pelo amor de Deus. Então aqui, ó, as dores externas, que eu quero falar para você é o seguinte, eu não estou aqui. Por acaso, assim, vocês estão percebendo que eu estou diminuindo a dor de vocês? Não, né, gente? Eu não estou anulando, diminuindo, né? Cada um tem a sua dor, você tem a sua, eu tenho a minha, e cada um carrega, né? Um dilema, uma questãozinha aí, e precisa ser respeitado. Talvez uma questão para você que é muito difícil, para mim é fácil, mas às vezes o que eu estou passando é muito difícil para você, você tira de letra. Então a gente tem que respeitar a dor, porque está todo mundo carregando algum dilema. E essas dores, gente, vão causar em nós desgastes externos. Vão causar. Vão deixar a gente, né? Já viu aquele meme, né? De um homem bem velhinho assim. Aí o meme é assim, sou pastor de igreja há 5 anos. Meu nome é João, tenho 30 anos. E um cara velhinho de 80 anos já. As dores desgastam a gente. É o trabalho, os filhos, né? Dormir pouco, dorme tarde, acorda cedo, come mal, aquela coisa toda, né? E a gente fica desgastado, normal. Qualquer escolha vai desgastar a gente, a boa e a ruim. A gente tem que escolher qual é a dor que a gente tem que ter. Só que se estivermos, gente, de fato, sofrendo pelas dores certas, a gente tem um bônus do Senhor. Vamos ler 2 Coríntios 4,16. Porque tem muita gente desanimando, tem muita gente abandonando o propósito do Senhor. Então, por isso eu não desanimo. Por que eu não desanimo? Se ele está falando de desânimo, provavelmente ele está falando de quê? De dificuldade. Se ele está falando de desânimo, ele está falando provavelmente de vontade de desistir. Aí está falando assim, ó, por isso que eu não desanimo. Por quê? Exteriormente eu estou desgastado. Paulo apanhou várias vezes, foi preso, fugiu de madrugada num cesto, do lado de fora do muro da cidade, botaram ele num cesto assim com corda, ele fugiu, no meio do mato, saiu correndo, imagina a gente sair assim, no meio do mato de madrugada, fugindo, não sabe nem para onde ir. Paulo fugiu, apanhou, foi preso, foi pressionado, naufragou no meio do mar, foi fazer uma fogueira, a cobra mordeu no braço dele. Meu Deus, só luta. Meu Deus do céu, gente. Que carreira mais tenebrosa. E a gente acha que não, é o hype, né? Não, cada vez mais eu estarei rico com um carro, com isso, com aquilo. E aí? E Paulo? Preso. Foi açoitado. Teve um soldado, esqueci o nome dele aqui agora, mas lembrei aqui agora do fato.
Tem um soldado que ele ficou com raiva de soldado e falou assim, ó, Deus, eu entrego a vida dele na mão de Satanás. De tanta raiva que eu tenho desse soldado que me bateu tanto. Porque, cara, são sofrimentos. Só que ele entendia que, imagina o exterior de Paulo, cicatrizes, desgaste, olheira, é ou não é? Talvez não estava muito bem nutrido, igual nós estamos tudo cheinho assim, né? Tudo ovelhinha gordinha, né? Ovelha gordinha, gente, dá colesterol, dá triglicerídeo. Nós temos que gastar essa energia aí. Temos que torrar no reino de Deus. Como é que era a aparência externa de Paulo? Era com Nike no pé, bonitão, ou talvez nem chinelo tinha mais. Lá na prisão, lá com o Lucas. Os últimos dias de detenção dele lá, em 2 Timóteo, que ele estava, a última carta que ele escreveu. Sabe que ele tinha pelo menos uma pantufinha para passar a noite fria? Mas ele entendia que exteriormente ele estava desgastado. Porém, esse desgaste valia a pena porque ele estava diante dos propósitos do Senhor. Aí ele fala, por isso que eu não desanimo. Se eu olhar para a minha aparência, eu vou desanimar? Se eu olhar para o que eu estou vivendo, cara, está tudo errado no meu olhar. Exteriormente eu estou todo arrebentado. Mas interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele não está falando assim, ó, eu estou todo arrebentado, mas quem sabe um dia Deus vai ir. Não. Lembra que eu falei há meses atrás assim, ó, que a gente não vai falar mais assim, ó, Deus vai fazer, Deus vai me abençoar. Você lembra? A nossa frase não é essa. A nossa frase é essa, Deus está fazendo, Deus está me abençoando, Deus está cuidando de mim. É no presente, gente. Apesar de eu estar todo arrebentado, eu estou sendo renovado interiormente todo dia. Poxa, um homem que fala uma frase dessa, gente, ele está sendo renovado. Ou então, será que é uma mentira? Será que é um teatro? Será que é um texto? Ou uma coisa que está criando só para enganar a gente? Não. Então eu tenho certeza que se eu e você vivemos os propósitos do Senhor, nós enfrentaremos grandes desgastes, porém seremos renovados todos os dias pelo Espírito Santo. Tu acredita nisso, amém? É um amém de desgastado. Amém, tudo bem, né? Tua voz está desgastada, tu está cansado, não tem problema não. Tamo junto. Nós não estaremos sozinhos nas dores, né? Deus vai estar cuidando sempre da gente, como sempre cuidou. Amém? Então, nossos sofrimentos também valem a pena quando conhecemos a causa. E aí, a gente precisa... Semana passada eu preguei sobre missões, e a última pergunta que eu fiz na palavra foi o seguinte, o que eu preciso fazer para de fato viver a missão do Senhor? Eu preciso conhecer o dono da missão. Eu preciso conhecer o coração dele. Porque se eu conhecer o coração do dono da missão, eu vou entender o que é para eu fazer. Eu não vou ficar mais me batendo. Eu não vou mais ficar procurando reconhecimento pelo meu sofrimento. Porque qual é o nosso problema? O sofrimento acontece, o que a gente quer? Para dar uma gotinha de anestesia. O reconhecimento. A gente quer ser reconhecido. E esse reconhecimento, às vezes, é só a anestesia da nossa dor. E a anestesia passa, gente. Não adianta. E é besteira. Então, assim, os nossos sofrimentos vão valer a pena quando eu e você conhecermos a causa. Para conhecer a causa, eu preciso entender quem é que construiu esse plano. Porque ele construiu para um efeito, para uma causa, para um propósito. Abre lá, 2 Coríntios 4, 8 e 9. De novo, ó. De todos os lados somos pressionados. Pela família, pelos amigos, pelo governo, pelas doenças, pelos inimigos, pelos amigos, pelo marido, pela mulher, pelos filhos. Todos, por nós mesmos, de todos os lados estamos sendo pressionados. Pelo inferno, pelo diabo, pelas ideologias, pela sociedade, tudo. Seremos pressionados de todos os lados. Mas não desanimados. O problema é que a gente é pressionado e desanima. Na primeira pressãozinha que aparece no casamento, primeira pressãozinha que aparece na empresa que você está gerindo, que Deus te deu, e aí aparece uma pressão
que passa na tua cabeça? Pô, eu estaria bem melhor se eu fosse um funcionário. Talvez sim, mas talvez tu não iria viver os propósitos que Deus tem para você. Primeira pressãozinha que aparece lá do teu chefe, na empresa que você trabalha, você já quer, eu não aguento mais aqui, não sou valorizado e não sei o quê, eu faço muito mais do que eu mereço, aí começa a criar um monte de... Mas quem sabe você está plantado ali com um propósito de salvação para alguém. E você está tão ocupado e distraído com as suas dores particulares que você não entendeu a causa do lugar onde você está. E eu e você precisamos enxergar isso, senão a gente não vai ficar patinando e não sai do lugar. Não desanimados, ficamos até perplexos, preocupados. Meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, vai. Esse mês, olha, eu vou ter que fugir do país, senão os cobradores me pegarão e me levarão até o último cabelo. Esse mês eu vou ter que depender de um milagre. Eu posso até ficar preocupado, um pouquinho nervoso, mas eu não fico, volta lá, 8, mas eu não fico desesperado. Sabe qual é o problema de muita gente? Decide coisas pontuais da vida no momento do desespero. E o desespero só vai levar a gente para lugares terríveis. Sabe o que eu entendo por desespero? É o lugar das emoções. Tem gente que decide as coisas nas emoções. Tanto coisa boa como coisa ruim. Tanto comprar uma viagem, comprar um carro novo, se endividar com alguma coisa que é legal e você se emociona. Meu Deus, isso é muito legal, eu quero isso. Vamos dividir e depois a gente vê como é que faz. Tem um monte de gente que faz isso. Na emoção decide, meu irmão, aí daqui a pouco vem o boleto. Já era. É lugar de emoção. Muita gente está decidindo coisas no lugar da emoção. E também decidem jogar tudo para o alto. Por quê? Decidiram no lugar da emoção. Estão com o coração ferido, estão com mágoas, aí cria um monte de capítulo de uma novela mexicana dentro do coração. Aí quando você vê, você vai lá e decide coisas contra algumas pessoas, faz isso, faz aquilo, porque você está decidindo viver no campo das suas emoções. Mas Deus quer que eu e você vivamos no campo da nossa mente, mais uma mente renovada. O que Romanos 12:2 diz? Que se eu e você, para que eu e você possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos nos permitir viver uma renovação da nossa mente. A nossa mente. O que está falando de mente? Do nosso entendimento. Do que nós sabemos e pensamos sobre Cristo. Não é do que nós sentimos. Deus não está aqui para tocar nas nossas emoções, fazer a gente ficar emocionado, um arrepio na espinha. Isso não é o centro do que Deus quer. Só isso. Deus quer trazer transformação de mentes. Deus quer trazer alinhamento e restauração dentro dos casamentos. Deus quer trazer uma restauração completa na sociedade perdida. E para isso nós vamos ter que assumir algumas dores daqueles que já estão nesse lugar. Estão entendendo, gente? Amém? Continua lá. Somos perseguidos. Seremos perseguidos. Semana passada eu falei de perseguição. De um jovem que ficou 9 meses na cadeia sendo torturado todos os dias, com uma pressão de abandonar o evangelho e a sua crença em Jesus para ser solto, e ele decidiu não ser solto, e dentro desses 9 meses apanhando todo dia, sofrendo torturas todos os dias, em 9 meses 122 presos aceitaram Jesus por causa da vida dele. É uma pessoa que, apesar da perseguição, não abandonou o propósito. Por mais que eu seja perseguido, eu não estou abandonado. Fugir da aparência do... Então, se eu tenho que fugir é porque o mal me persegue. Porque o bem que eu deveria fazer, eu até sei e deveria estar fazendo, mas quando eu vejo o mal, eu já fiz. Porque o mal me persegue. Então, talvez você e eu vamos ter que fugir sempre dessa perseguição do mal que há em nós. Que a gente não tem perseguição igual outros países têm aí, né? A gente não tem nada, nenhuma dificuldade de servir o evangelho. Mas,
a perseguição do mal que há em mim, que há em você, nós estaremos sempre em fuga. Mas apesar de estarmos dizendo não para esse mal que está em nós não estaremos sozinhos, porque nós não somos abandonados. Eu e você não estamos abandonados. Fala para alguém assim, você não está abandonado. Você pode até estar em fuga, mas tu não está abandonado, pode falar assim. Porque a gente pensa que está... abatidos. Abatidos, mas não destruídos, né? Estamos em fé. As dores vão nos abater. Quem sabe a minha cara, né? Carinha de 50, mas eu tenho só 38. Estou abatido, arrebentado, mas não destruído, porque quem fala sobre a minha vida é o Senhor Jesus. Então, apesar de estarmos sendo desgastados, mas não seremos destruídos. Tu acredita nisso, amém? Tu pode aplaudir o Senhor Jesus por essa vitória, que eu e você, a sua família, a sua saúde não será destruída. Em nome de Jesus. Então, assim, por quê, gente? Por quê? Por que ele está falando isso? Por que Paulo está falando isso? Porque ele conhecia a causa. Ele conhecia que todas essas prisões, açoites, dificuldades que ele ia viver e já estava vivendo, era por causa de um motivo. Qual? Pregar o Evangelho de Cristo. Ele falou assim, olha, morrer para mim ia ser top, hein? É lucro. Se eu fosse morrer agora, até porque ele visitou um lugar, né? Ele falou assim, conheço um homem que visitou o terceiro céu. Então assim, poxa, morrer para mim ia ser top, hein? Abandonar esse monte de soldado me batendo, um monte de gente aqui, esse monte de gente que não acredita em Jesus, esse monte de gente aqui, ia ser lucro. Mas o viver para mim é Cristo. Aí ele fala assim, eu até fico meio assim, indeciso. Porque eu não sei se eu quero ir para Cristo ou se eu quero ficar aqui. Eu fico indeciso porque se eu ir para o céu, glória a Deus, vai ser incrível. Mas se eu ficar aqui, eu sei que tem a chance de mais pessoas conhecerem Jesus. Então eu não sei o que eu faço. Olha o que Paulo falou. É a mesma coisa assim, eu dar uma proposta para você agora. Tem uma casa de 250 metros quadrados em Orlando, com piscina. Aquele gramadinho verde, lindo. Para você morar com uma Dodge Ram na garagem. Pertinho da Disney, para você visitar o Mickey, com 1 ano de Disney grátis para você e sua família. Para você ir para lá agora, segunda-feira, já está feito o seu visto, o seu passaporte, está tudo pronto. Não precisa nem levar roupa, porque lá você vai ganhar um banho de loja de tudo que tu precisa. Se você quiser ir para lá, para viver o que você quer. Ou então você escolhe ficar em Blumenau, passando perrengue e vivendo os propósitos do Senhor. E aí? É tipo isso, Paulo foi isso. Entre ir para o céu e ficar vivo, passando perrengue, só por uma causa. Uma causa. Qual era a causa? Entregar o Evangelho. No céu ele não tem ninguém para evangelizar, gente. Vai ficar falando de Jesus para os anjos? Ô Gabriel, vem cá, tu conhece Jesus? Para, né? Gabriel fala assim, cara, está falando com quem? O arcanjo não sei quem, vem cá. Para quê? Que produtividade que vai ter lá no céu para Paulo? Não, aqui embaixo tem propósito, então eu quero ficar aqui. Então eu preciso escolher as dores. Estão entendendo, gente? Amém? Então eu preciso entender a causa. A causa vai fazer eu entender as dores e suportar. Porque se a gente não entende a causa, a gente vai sentir as dores e vai falar assim, poxa vida, não está valendo a pena. Mas o que não vale a pena? Será que viver o reino de Deus não vale a pena? E quando a gente conhece a causa e o efeito do propósito, nada vai parar a gente. Estão entendendo, gente? Amém? E a causa é eterna. Continua lá, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Vamos para o final já. Os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque se a gente fixar os olhos no que se vê, essas coisas são transitórias, são passageiras. Mas a gente precisa fixar os olhos no que não se vê, porque o que não se vê é eterno. E quem sabe eu e você estamos olhando apenas para o que se vê, apenas para a situação terrena, apenas para os desejos terrenos, e não estamos incluindo na nossa lista de desejos os desejos eternos.
Os desejos da causa do Senhor na terra. Estão entendendo, gente? Amém? Então, se a gente entende a causa, a gente se mantém firme. E as suas escolhas e as minhas escolhas vão causar um efeito. Não só em nós, mas na nossa família, nos nossos amigos e em outras gerações. Eu e você só estamos aqui porque houve gerações anteriores que sofreram pelo Evangelho para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, nesse domingo de manhã. E como serão as próximas gerações se nós não escolhermos viver as dores do Evangelho? O que a gente está projetando para o futuro? Nada, se eu não escolher nada. Então aqui, por último, todo esse processo vai formar em você e em mim um caráter aprovado no Senhor e uma esperança madura. Vamos ler Romanos 5:3. Eu estou ficando com calor aqui, vocês estão com calor não? Eu estou fervendo aqui, mas tá bom, daqui a pouco termino. Essa dor vai passar. Romanos 5:3, olha aqui, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por isso que a gente vem para o culto cantando, né, cara? Você acaba no louvor, cheio de problema. Não é assim? Cheio de problema lá fora, vem aqui e começa a adorar o Senhor, porque a gente se gloria nas tribulações. Eu e você estamos louvando no meio das tribulações. Tu está louvando no meio da tribulação, sim ou não? Porque sabemos que a tribulação produz em nós perseverança, que é o que muitos não têm, muitos não sabem perseverar. Perseverar é se manter. Se manter num lugar, apesar das dificuldades, apesar da vontade de desistir. Essa tribulação que tu está vivendo está produzindo em você perseverança. Problemas que a gente passa no casamento produzem em nós perseverança. Problemas que passamos financeiramente produzem em nós perseverança para se manter no lugar. Vamos lá, 4. A perseverança produz em nós um caráter aprovado. Por que Paulo está falando de caráter aprovado? Porque provavelmente o nosso caráter é naturalmente reprovado. Nós já nascemos reprovados, com um caráter caído, com uma tendência ao pecado. Esse é o nosso caráter. O que é caráter, gente? Significado de caráter é a marca gravada, é um símbolo na alma. É a nossa essência, esse é o nosso caráter. A nossa essência é caída. Então algumas tribulações vão vir em nós justamente para forjar o nosso caráter. Sabe por quê? É na hora do perrengue que eu e você vamos nos revelar. É na hora da dificuldade, é na hora que você fica bravo, na hora que dá uma situação complicada, que você vai revelar, de fato, quem nós somos. É na hora de uma dificuldade extrema que vai revelar aonde você está. Se é em Cristo, se é na rocha, se é nos seus prazeres, se é no seu egoísmo. E quem sabe algumas coisas ainda não estamos vivendo em Deus, algumas promessas, porque ainda não temos o caráter aprovado o bastante para estar em lugares nos quais Deus falou que vamos estar. Faz sentido o que eu estou falando? Tem bênçãos, tem lugares, coisas que Deus já prometeu para nós, e Deus já tem promessas na palavra, que a gente ainda não está vivendo porque o nosso caráter ainda não está aprovado o bastante, estamos ainda em processo. Porque quem sabe se Deus nos der algumas coisas, a primeira coisa que vamos abandonar vai ser o meu ministério, o Evangelho. Se eu tiver algumas coisas que eu sei que Deus pode me dar, se eu tiver agora com o caráter que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu vou abandonar vai ser minha família, meus amigos. Eu vou me tornar um orgulhoso e vou pisar nas pessoas em minha volta. Então o meu caráter e o seu caráter precisa estar aprovado para assumir lugares de influência, de posição. Vocês já viram pessoas que Deus deu voz de alcance nacional, que se perderam no meio do caminho, que desviaram, que encheram o coração de orgulho, de ganância, e o dinheiro deturpou todo o propósito que a pessoa deveria estar vivendo? Você conhece alguém assim? Várias pessoas. Porque não estavam com um caráter aprovado. Não buscam aprovar o caráter nas tribulações. Estão sempre fugindo. Estão sempre saindo das dores. Não deixa a dor forjar o coração. Então tem um caráter reprovado. Tem muita gente que ainda não casou porque não tem um caráter aprovado para ter uma esposa, para cuidar da esposa como Cristo cuida da igreja.
Então Deus não está confiando nenhuma pessoa na tua vida. A nossa igreja tem recebido muitas pessoas novas, muitas pessoas até de outros países, por isso que a gente tem até um trabalho com pessoas estrangeiras. Por quê? Existem pessoas na nossa igreja que estão sendo forjadas, o caráter delas, estão prontas para cuidar dos filhos de Deus. Então Deus está confiando vidas muito importantes, especiais, da mão dele nas nossas mãos. Então isso é sinal de caráter aprovado, a confiança do Senhor em nós. E o que falta em nós? Se permitir viver o que Deus tem. Pode continuar o texto lá. O 4. E o caráter aprovado produz em nós uma esperança. O 5. E essa esperança, essa está definindo, né? Não é uma esperança, é a esperança, é essa. Essa esperança não nos decepciona. Porque tem muitos de nós depositando a esperança em coisas terrenas. Muitas pessoas depositaram e depositam a esperança de uma boa vida num governo. Muitas pessoas estão colocando as suas expectativas de uma vida e depositando a sua esperança numa família, num casamento incrível de novela. E estão se frustrando. Muitos de nós já fizemos isso, já depositamos a nossa esperança de uma vida maravilhosa em bens. Depois que conquistamos, passou, agora eu quero outra coisa. E assim por diante. Por quê? Essa esperança vem de um caráter reprovado. É lógico, né? Quem tem um caráter reprovado, o que vai sair dessa pessoa? Só coisa errada. Agora a pessoa que está com um caráter aprovado, o que sai dela é coisa boa. A mente de Cristo. Então aqui, e essa esperança não vai decepcionar, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Vem de nós, a esperança criada no coração que está com o amor de Deus derramado. Então o que acontece aqui, gente? A minha esperança e a sua esperança precisa ser Cristo revelado em nós e através de nós. Isso é viver uma vida plena. Jesus falou que eu e você somos o sal da terra e a luz do mundo. Então existe um propósito para esse grãozinho de sal. Eu sou um grãozinho de sal, você é um grãozinho de sal. Nós juntos vamos trazer... O sal tem várias funções, né? Na área têxtil, o sal é usado para fixação das cores, sabia? Na área da comida, né? Na culinária, o sal traz sabor. O sal também conserva alimentos. Quem sabe eu e você estamos em ambiente, numa empresa, quem sabe num ambiente, para conservar bons princípios, porque a galerinha ali só fala piada suja, só fala coisa errada, é só isso, só aquilo, não sei o que lá. Quando você tá, a galera dá aquela, engole a saliva assim, o cara tá aqui, não dá pra gente ficar falando essas coisas erradas. Para conservar bons princípios, para conservar os princípios da sua família, e a sua família conservar um condomínio. Nós somos luz, não para ficar escondido dentro de uma gaveta, mas somos luz para colocar, as lâmpadas estão colocadas no lugar mais alto, para quê? Para iluminar o máximo possível. Então Deus quer nos colocar em lugares altos, porque nós carregamos a luz, que é a palavra do Senhor, é ela que me dá vida. É essa palavra que me dá a luz que eu preciso para iluminar, porque eu não tenho luz própria. É uma luz que chegou em mim, agora através de mim vai iluminar a humanidade. E para isso acontecer, nós vamos ter dores, sofrimentos, renúncias, só que todas elas valem a pena. Tu acredita nisso? Tu entende isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?